Já falamos hoje sobre a importância de manter o cérebro sempre ativo na terceira idade, né? Mas o corpo também precisa ficar em constante movimento. E você sabe quais são os exercícios mais indicados para os idosos? Para explicar quais são essas atividades e como elas devem ser praticadas, eu converso agora com a Marina Mendes, que é fisioterapeuta e especialista em gerontologia. Marina, seja bem-vinda ao De Bem com Você. Olá, bom dia, obrigada pelo convite. É uma honra falar sobre esse tema que eu tanto gosto e faço no meu dia a dia. Olha, já te adianto que aqui no De Bem com Você a gente sempre reforça a importância de estar sempre em movimento, né? A importância da atividade física independente da idade. Então eu queria que você explicasse e reforçasse, né? Qual que é a importância da prática de exercícios físicos, de atividades físicas na terceira idade? A prática de atividade física, ela deve ser feita desde a infância, né? A vida inteira. Mas falando do envelhecimento, nessa fase da vida ocorre a perda acelerada da massa muscular e da massa óssea. Então, além de ser algo para a saúde, o idoso deve fazer até como tratamento, porque se ele não praticar essa atividade física, ele vai ter mais ainda essa perda muscular e óssea. E aí, falando de qual atividade seria mais adequada para o idoso praticar, seria essa atividade física que estimula o ganho de massa muscular. Que aí, falando assim do padrão ouro, seria a musculação, que é um treino de carga. Porém, a maioria dos idosos não estão adaptados com esse módulo, né, de atividade física que é a musculação. Então, existem diversas outras atividades que também poderiam ser feitas, como, por exemplo, o pilates, uma caminhada que seja mais cronometrada, 30, 40 minutos, ou uma atividade na água, ou uma caminhada, ou a própria hidroginástica, alongamentos, exercícios em casa. O importante é não ficar parado. Nessa fase da vida tem que estar sempre em movimento. Então são diversas opções de atividade que as pessoas podem procurar. E aí eu queria te perguntar, os idosos podem fazer essas atividades sozinhos? Depende dos idosos. A gente tem uma falsa ideia que o envelhecimento traz doenças e alterações no corpo, mas isso é errado. O envelhecimento fisiológico, que é o envelhecimento normal, não tem doenças, só tem, como eu diria, a perda da funcionalidade desses sistemas, tanto muscular, ósseo, dos outros sistemas cognitivos, cardiológicos. Porém, a maioria dos idosos, infelizmente, evolui, né? Chega nessa idade tendo alguma doença crônica ou alguma alteração. E aí, sim, esses idosos que possuem alguma doença ou alguma alteração sistêmica no corpo, aí eles precisam de acompanhamento para realizar a atividade. Então, cada caso vai ser um caso, tem que né? ser avaliado. Agora, a gente citou algumas atividades, como hidroginástica, o pilates, a própria musculação. Então, a gente falou desses ambientes fechados. Mas, ao ar livre, também é indicado para os idosos, além da caminhada, né, que você já citou? Sim, com certeza. Inclusive, tem a Academia da Cidade, que são alguns aparelhos que tem em praças ao ar livre que são indicados justamente para chamar o público para se movimentar, fazer exercícios. E aí é o caso de idosos que não têm nenhuma complicação, nenhuma doença, né, crônica, nenhum diagnóstico, que conseguiriam fazer atividade sozinhos. Mas é super indicado. Eu acho que até chama mais, motiva mais eles irem a fazer atividade. Mas aí, claro que depende, né, da condição física de cada um. E qual seria, então, a orientação, Marina, para o idoso que quer usar ali o equipamento da pracinha, né? Ele está sozinho ou está com amigos, mas qual é a orientação para que eles usem com segurança? Primeiro, eu indicaria fazer uma avaliação física. Aí, tanto com o médico, clínico geral, cardiologista, com o fisioterapeuta ou até mesmo com o professor de educação física para ver seu estado de saúde geral. Se ele estiver liberado, ele pode ir normalmente para a praça, onde estiver os aparelhos, e na própria praça tem a orientação de como fazer cada exercício. Caso ele esteja com dúvida, não esteja conseguindo fazer de forma adequada sozinho, aí sim eu indicaria procurar um profissional de educação física ou um fisioterapeuta para auxiliar na realização desses exercícios. Mas aqui em Belo Horizonte existe até um programa, né, com fisioterapeuta e com educador físico que
faz parte, né, da clínica de saúde da família, que realiza as atividades em grupo na praça. Então, é um estímulo. Se você está com dúvida e não quer começar sozinho, pode buscar uma clínica de saúde da família que tem esse programa. E é isso que é legal, né? Na cidade tem diversos projetos, tem muitas ações que estimulam isso mesmo, do idoso estar sempre em movimento, então dá para dar uma pesquisada e encontrar algum espaço. Agora, ainda pensando nessa atividade ao ar livre, Marina, o que mais é indicado para o idoso? Eu fico pensando, por exemplo, tem essas corridas, né? Esses festivais que tem algumas corridas, isso também é indicado para os idosos? Idosos que realmente praticaram atividade física durante a vida, têm um condicionamento, pode continuar praticando normalmente, participar de corridas e etc. Mas se for um idoso que nunca fez atividade física, eu não recomendaria a corrida como primeira opção. Tanto pelo esforço aumentado da questão cardiovascular, como também porque ele pode ter algum desgaste osteomuscular, alguma artrose, que aí poderia prejudicar. Mas se for um idoso que se manteve ativo durante a vida, não tem nenhum problema. Pode participar de corridas. Hoje em dia tem até idosos de 90 anos que praticam crossfit, exercícios mais vigorosos. Legal, agora pensando em quem não pratica, né? Quem está assistindo o nosso programa e pensou, poxa, eu não faço nenhuma atividade física. Qual que é o primeiro passo? Bom, o primeiro passo é começar, mas eu indicaria também realizar atividades físicas dentro de casa. E aí existe o atendimento domiciliar. Poderia contratar um professor de educação física ou um fisioterapeuta para começar esses exercícios domiciliares, que seriam exercícios mais simples, inicialmente com o próprio peso do corpo, que trabalhariam mais a parte da mobilidade, alongamento, e aí evoluindo aos poucos no treino de força, para depois essa pessoa conseguir realizar os exercícios sozinha. Pois é, né? Um degrau de cada vez. Isso, Karina, vamos conferir agora a enquete da semana que foi publicada no Instagram da TV Horizonte. Inclusive, fica o convite para você. Segue a TVH pelo @TV Horizonte Oficial. Vamos ficar muito felizes de te ter por lá. Agora vamos ver o resultado da enquete. Eu já adianto que, assim, a Karina já deu a dica aqui, então tá fácil de saber. A Marina, desculpa. Vamos ver. Musculação não é recomendada para idosos. 85% dos seguidores que votaram acredita que é mito. Mas, Marina, tem 15% que acredita que é verdade. E assim, você já adiantou pra gente, mas então reforça essa resposta. A musculação, ela é sim indicada para os idosos, eles devem sim praticar, inclusive reforçando o padrão ouro de exercícios indicados, porque é onde se ganha mais massa muscular com facilidade, que é o principal foco que a gente busca no envelhecimento. Porém, se o idoso não realizou antes a musculação, vai ser a primeira vez que ele realizará essa atividade física, é indicado fazer uma avaliação física e também, se possível, iniciar com acompanhamento de algum profissional. Pois é, e ali nessas academias convencionais, Marina, tem alguma orientação também para o idoso? Realizar o exercício com acompanhamento. Eu acho que é primordial, porque ele pode fazer algum movimento errado ou exagerar nas cargas e acabar sendo prejudicial. Eu acho que tem que ter esse acompanhamento, sim, para realizar a atividade. Uma pessoa ali do lado, né, que vai poder Sim. orientar direitinho. E talvez quando a gente fala do primeiro passo, né, de fazer uma atividade física, buscar um profissional especializado para orientar seja uma boa ideia, né, Karina? Sim. Marina, nossa. Sim, com certeza. O idoso precisa ter o conhecimento do seu próprio corpo, que seria a consciência corporal. E isso não se adquire de um dia para outro, é com o tempo. Então, realmente, no início é indicado ter um acompanhamento. E quando a gente fala de fisioterapia, Marina, todo idoso vai precisar de um acompanhamento de um fisioterapeuta? Como que é isso? Não. Um idoso que não tem nenhum acometimento de doença crônica, acometimento de doenças osteomusculares, pode realizar atividade física normalmente. O que eu indico é ter o acompanhamento de um profissional de educação física. Mas falando de algum idoso que já tem alguma alteração na marcha, que é a velocidade que ele caminha, ou alteração de mobilidade, ou se já possui alguma dor em alguma articulação,
aí sim eu recomendaria o acompanhamento com o fisioterapeuta. Porque além de estar realizando a atividade física, a gente vai estar com esse foco de reabilitar e tratar já essa questão que está acometendo o idoso. Então, o idoso que se queixa de dor ou que está há muito tempo sedentário, já tem dificuldade de sair de casa, eu recomendo sim o acompanhamento com o fisioterapeuta. E de preferência que seja um fisioterapeuta especialista em gerontologia, porque aí é possível abordar todas as questões do envelhecimento, não só no foco também da atividade física. É importante, né, procurar um profissional especializado. Agora, como que é esse trabalho na fisioterapia, né? Quais são as atividades que são feitas lá? O fisioterapeuta pode atuar tanto de forma preventiva, se o idoso não tem nenhum acometimento e quer só ter a manutenção da sua saúde, como também de forma de tratamento, reabilitação. E aí o fisioterapeuta realiza diversas atividades para focar na manutenção da independência do idoso, como por exemplo, um idoso que tem dificuldade em levantar da cadeira, de se deslocar em casa. O fisioterapeuta vai trabalhar essas atividades específicas. Além de estar focando no fortalecimento, ele vai estar focando também em como o idoso está realizando e como ele consegue realizar essas atividades do dia a dia. Então, um exemplo seria trabalhar o equilíbrio, caminhando em casa descalço, realizando exercícios que desafiem essa estabilidade, ou exercícios de mobilidade que podem ser realizados tanto na cama quanto em pé, exercícios de força, que aí poderia usar o próprio peso do corpo ou usar uma carga externa. Tem diversas maneiras que o fisioterapeuta pode trabalhar com o idoso. Pois é, Karina, eu queria que você falasse para a gente quais são os benefícios, então, pensando assim, tanto nas atividades físicas, né, pensando em se manter em movimento. Qual que é o benefício disso para a saúde do idoso? Bom, além de liberar endorfina, que é um hormônio maravilhoso, também é um estímulo para o idoso ter alguma atividade, uma ocupação no seu dia a dia, até para a parte mental, social e principalmente também para a manutenção da sua saúde, porque eu até brinco com os idosos que eu atendo que o corpo humano é como se fosse uma máquina. Se parar, ela enferruja. Então, a gente está sempre tendo que lubrificar, jogar um óleo ali para ela continuar funcionando da forma adequada. É para a manutenção da saúde. Exercício físico, como eu falei, é desde o início da vida até o final. A gente não pode ficar parado.